Muito bem, então vamos dar as boas-vindas para a nossa convidada de hoje, a doutora Letícia Remos Moraes. Leti, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Neuropsicologia em Carreira. Ai, muito obrigada, é uma honra estar aqui hoje. Esperei com uma ansiedade muito boa este momento, porque acho que a gente sempre tem bastante coisa para trocar e compartilhar. É realmente uma honra, eu acompanho o teu trabalho e acho incrível, toda essa energia que tu coloca em apoiar, ensinar, enfim, e viver junto, né, com tantos colegas. Eu acho incrível isso. E tu é uma colega, a gente se conheceu na clínica mesmo, né? E tu é Sim. uma colega que me acrescentou também muito nesse sentido, porque tu me abriu os olhos para uma área que é nova mesmo, que é recente, que eu quero que tu conte para os neuropsicólogos e para o público, né, para toda a nossa audiência, sobre o que é a medicina do estilo de vida, porque um dos objetivos desse podcast, da mentoria Neuropsi Mais Leve, é, sem dúvidas, olhar para a saúde mental, a saúde global dos neuropsicólogos. E eu Uhum. acredito que a medicina do estilo de vida é uma área que estuda em profundidade esses fatores de qualidade de vida das pessoas. Mas eu vou deixar para ti, que é especialista em medicina do estilo de vida, para contar para a gente sobre como essa área surgiu dentro da medicina, sobre como tu descobriu essa área e o que te encantou e como a medicina do estilo de vida é uma especialidade dentro da medicina que trabalha, né, com esses fatores. Mas eu vou deixar contigo, então. Sim. Então, a medicina do estilo de vida, ela ainda não é dita assim, vamos dizer, uma especialidade médica. Existe todo um trabalho, a gente tem hoje em dia aqui no Brasil um colégio brasileiro de medicina do estilo de vida, que é vinculado ao Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. A gente tem o colégio americano, tem um movimento, um colégio também europeu, mas assim, aqui a certificação é através do colégio americano. Em saúde, em medicina, é uma coisa nova. É nova, né? Surgiu nos últimos anos, se eu não me engano, eu acho que uns 30 anos para cá, mas é uma caminhada que vem, eu acho que é principalmente de um olhar diferente sobre a medicina e muito pautado na saúde. Então a gente desconstrói algumas coisas, que é a medicina onde eu fiz a minha formação e que a maioria dos médicos no Brasil e no mundo, que é muito baseada em doença. Então, a medicina do estilo de vida, ela se volta muito para a saúde. E a partir do momento que a gente se coloca uma outra perspectiva, abre um outro mundo. Então, a medicina do estilo de vida, ela tem essa característica, que é olhar mais para a saúde. A outra característica importante e que eu acho que diferencia também é que ela coloca o paciente no centro do cuidado. Então, é como se fosse uma parceria de cuidado, não é mais aquela coisa, o médico que sabe. Então, é uma construção. Acho que isso também é diferente, é uma quebra de paradigma. E ela é totalmente pautada na ciência. Então, ela não vem com inovações terapêuticas no sentido suplementação, medicamento, não desprescreve de maneira alguma. Tanto que várias áreas que são super de precisar prescrever, vamos dizer assim, endocrinologia, cardiologia, estão muito se voltando para a medicina do estilo de vida. Então, ela pega os estudos e olha para o estilo de vida dentro da construção da saúde. E aí ela se baseia em alguns pilares. São 6 pilares. Tem algumas discussões para ampliar, mas assim, basicamente é a questão da alimentação, movimento, atividade física, sono, controle e gerenciamento do estresse, conexões.
e controle de tóxicos, né? Então, são 6 pilares. E a partir disso, eu acho que ela traz também algumas coisas que são um pouquinho diferentes, que é a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade também. Ela conversa e vários profissionais atuam, vamos dizer, numa mesma equipe, então ela trabalha muito isso. Profissional da educação física, nutrição, enfim, várias áreas que têm uma tendência de fazer um trabalho conjunto. E além disso, usa muito técnicas, conceitos da psicologia positiva, por exemplo, bastante, e também técnicas assim de mudança de comportamento, que aí também entra bastante na área da psicologia, por causa para auxiliar, né, quando há necessidade, a maioria das vezes existe essa necessidade da mudança do hábito. Então, isso se aproxima muito da neurociência também. Então, ela mais ou menos é essa o conceito assim explicado da medicina do estilo de vida. Perfeito, Leite. E me diz uma coisa, no exterior eu não sei, tá? No exterior, é uma especialidade médica ou não, digamos assim? São colégios de médicos, né, que compõem. São colégios Tá. assim, são instituições assim muito sérias, muito, né, colégios assim, um colegiado que é produção científica intensa, tem revistas específicas. A gente, por exemplo, aqui quando faz a certificação, ela é vinculada ao colégio americano. Quando a gente se conheceu, eu estava prestando a prova, né? Que eu fiz ano retrasado aqui no Brasil. Então, eles vêm, né? Então, a prova é aplicada no mundo inteiro e cada lugar do mundo vem um representante, acompanha o processo, né? Uma prova bem extenuante, assim, muito conteúdo e tem algumas também aqui no Brasil, por exemplo, pós-graduações na área. A gente tem também para fazer a formação. E talvez uma dúvida também que surja, né, que as pessoas perguntem muito, tem a ver, digamos assim, com o que chamam de medicina integrativa ou holística, né? São termos que são equivalentes ou não são equivalentes? É, não é equivalente à integrativa. Então, ela é diferente, mas as duas compartilham essa abordagem holística, né? Que é essa visão global da saúde, né? Essa visão da saúde por inteiro, né? Então, esse ponto ela tem em comum, mas ela não é igual à integrativa. A integrativa eu acho que daí já acaba que entra mais essas questões de suplementação, de medicação, e a medicina do estilo de vida ela sempre vem junto da medicina, vamos dizer, mais tradicional. Ela se coloca junto como um apoio na prevenção, né, de doenças e para auxiliar a reverter, por exemplo, doenças crônicas como diabetes, hipertensão. Então, se sabe que mudanças no estilo de vida podem acabar uma necessidade menor de medicamentos. Perfeito, perfeito. Então, é uma abordagem também que a gente pode pensar que é preventiva, né? Tanto Sim, preventiva para quem sim, não tem, mas também para quem tem alguma doença, para poder também atenuar esses efeitos, dar mais qualidade de vida para o paciente, trazer mais, enfim, resposta terapêutica também, né? Porque aquela velha sim. história, assim, que só a medicação também não dá resultado, e isso a gente vê para todas as doenças e transtornos, né? Assim, só a medicação, em muitos casos, não é o único fator que vai trazer resultados para o paciente. Isso é muito É, interessante. Eu já ouvi falar, Leite, que um ponto da medicina do estilo de vida é que ele parte do médico ser o primeiro paciente, né? Assim, é algo assim. Me conta um pouco dessa história. exatamente. O médico, ou enfim, o profissional, como eu falei, ele contempla várias profissões. Então, o profissional de saúde, vamos dizer assim, ele é o paciente zero.
Então é muito curioso, a gente tem uma atividade muito grande online, encontros, congressos, tem encontros presenciais também, e toda vez que um profissional vai contar um pouquinho da sua história, uma das primeiras coisas é que eu fui o meu primeiro paciente. E isso é interessante porque é uma coisa estimulada. Então, não é uma cobrança, mas é desejável, é estimulado que o profissional da saúde faça o que recomenda. E é uma coisa que a gente tem dados de estudos, de trabalhos, que isso gera saúde. Eu vou falar, sendo médica, se eu for praticante de atividade física, a chance de eu conseguir mobilizar, passar a mensagem, ou mesmo de usar isso na minha consulta é muito maior. Assim também como os cuidados alimentares. Se eu sou uma médica que me preocupo com a alimentação, tenho ali minhas técnicas de medicina culinária, isso é científico, eu não separei dados, mas é uma conversa, mas a gente pode passar depois alguns artigos. É impressionante a habilidade de conduzir numa consulta, trazer essa pauta para uma consulta é muito maior, até em relação sobre o peso. Se eu estiver com o peso acima, muito acima, ou enfim, tem uma chance menor também de eu abordar, às vezes, isso com o paciente. Então, só pelo ambiente da consulta, a gente já vê que isso se reflete no cuidado com o paciente. Se a gente for extrapolar para o universo hospital, enfim, todo o sistema de saúde, a conta essa é muito maior, porque o médico, a equipe de saúde que não estiver saudável, tem piores resultados, inclusive em aspectos de segurança do paciente. Falando em ambiente hospitalar, isso é dos principais pontos objetivos, né? Às vezes o hospital pode não ter tudo, mas ele tem que garantir que o que ele faz, ele faça bem e com segurança. Então é nítido, as pesquisas também mostram que o autocuidado médico influencia diretamente nos resultados de saúde do paciente, vamos dizer, e se reflete também na sociedade. Então a Perfeito. gente perdeu um pouco, eu acho, essa mão o aceleramento, a correria, muitas vezes deixa de olhar para si, acha que tem que sempre ter aquele movimento de cumprir a agenda, esquece de se colocar na agenda e, mesmo estando bem intencionado, querendo fazer tanto para o seu paciente, vamos dizer, por não se cuidar, a gente muitas vezes pode deixar de oferecer o melhor também. Perfeito, Leti. Isso se reflete, então, num ponto essencial, que é a qualidade do nosso cuidado com os nossos pacientes, que é, a priori, a principal e o maior objetivo quando um profissional escolhe cuidar da saúde do outro, né? Então, é interessante, assim, como isso se perde exatamente por uma lógica que também nós vivemos, né? De produtividade, de também autossacrifício, no sentido de que o mais importante, isso é ensinado, né? Talvez na medicina também, em alguns campos, mas na psicologia é muito implícito isso, né? Que o paciente, ele deve sempre vir em primeiro lugar e não o profissional. Né? E é muito perigoso isso, porque nós cuidamos de muitas vidas. Então, se todos vêm em primeiro lugar, e não há Exato. espaço para o profissional se preservar, se cuidar, né? Ter uma rotina tranquila de horários, não atender até tarde da noite, acordar cedo de manhã, e isso se acumulando ao longo dos anos, o que a gente tem, na verdade, são profissionais da saúde que cada vez estão mais doentes, né? Adoecidos. Exato. Lógicas também que são adoecedoras, né? Do mercado da saúde e que a gente entende que, em certo ponto,
é necessário, no sentido, nós temos uma desigualdade social muito grande no Brasil, então a gente tem oferta de serviço de tudo que é tipo, em todas as áreas da saúde. No Uhum. mercado, né? Vamos falar, assim, não tô nem falando de saúde pública, eu tô falando do mercado da saúde, assim, como um todo, né? Contudo, ao mesmo tempo, o que acaba acontecendo é que algumas lógicas aí de mercado acabam trazendo condições de trabalho que são insustentáveis para o profissional, né? Que não sustentam realmente, né, ali a necessidade, né, do profissional, e isso vai se escalando aí na medicina, né, vamos dizer que tem plantões intermináveis, tem plantões direto, final de semana, à noite, mais a rotina intensa de trabalho, né, no consultório, ou no hospital, ou no centro cirúrgico. Então, nós vemos isso em todas as áreas e na psicologia também, né? Na Uhum. psicologia, a lógica das agendas cheias, né? De 30, 40 pacientes, às vezes pacientes que não demandam somente o tempo de consulta, para vocês também é assim. Então, Tem é todo o extremamente, trabalho após, né? sim, é extremamente perigoso. E existem também dados, né, Leite, assim, que fundamentam isso, da medicina, assim, eu já li mais, né, estudos sobre burnout, sobre suicídio em médicos, né, essas estatísticas, assim, de como essa falta de cuidado, essa falta de olhar para a própria saúde faz com que os profissionais adoeçam mentalmente, fisicamente. Isso também é um ponto, de alerta fundamental, né? Porque olha o ponto que pode chegar quando tu deixa de cuidar da tua saúde, quando tu deixa de olhar para esses 6 pilares que tu trouxe do Sim, estilo de vida, né? Que são o básico, é fazer o básico, só que o básico dá trabalho, o básico não é fácil de fazer, a gente vai chegar nessa sim. conversa também. Mas como tu Ah, negligenciar isso faz com que muitas vezes tu te incapacite, literalmente, tu te torna incapaz de praticar a tua profissão, né? Então, né, numa lógica, muitas vezes, de querer dar conta, tu chega num estado de esgotamento total, né? E aí, tu não consegue mais praticar. exato. E o burnout tem justamente essa característica, né? A gente fala o burnout é o ápice, né, da falha do cuidado e do sistema, né? Então, acho que tem essas características, é exatamente estudo, olho, vejo bem como tu falaste, e é o que é, porque não é também somente sobre o profissional. O burnout, ele é um sistema inteiro que falhou e eu acho muito curioso porque o burnout, ele não vai acontecer em quem não é envolvido com o trabalho. E é justamente com as pessoas mais dedicadas, que estão mais envolvidas, que têm mais essa vontade que a gente falou de ajudar, de estudar, de fazer, de produzir, então tem um envolvimento maior. Não é falta de competência, eu acho que era essa palavra que eu queria falar, é justamente muitas vezes o contrário, são pessoas extremamente competentes e comprometidas, que caem, então, vamos dizer, nesse sistema que não favorece a pausa, o olhar para si, o se colocar na agenda, e acaba culminando com o burnout. E como tu falou, muitas vezes isso impede a pessoa de trabalhar, porque quando chega no burnout, que é o esgotamento extremo, essa volta às vezes pode ser bem difícil. Nem sempre ocorre. Tem pessoas que mudam de carreira. E muitas vezes quem olha de fora não entende, pois aquela pessoa era tão competente, mas algumas pessoas não suportam mais retornar para a função, para a atividade que exercia, devido a esse extremo esgotamento. E leio muito com relação à vida do médico. A gente tem, me coloco junto, porque sendo médica, uma sobrevida menor do que a população geral. Isso Olha é só, assustador. E assustador. mais ainda, é muito assustador, mais ainda para as mulheres. As mulheres têm um índice de, é das poucas áreas
gerais que, por exemplo, suicídio, que a mulher comete mais suicídio do que o homem. São as mulheres médicas. Isso é forte, né? Chega a dar um. Eu fiz uma revisão o Tô ano arrepiada. passado. É exato. Mas eu acho que é importante falar. Muito Eu vou te importante, isso é dizer que fundamental. eu me emociono falar nisso, porque quando eu revisei, quando eu fui atrás, eu tinha visto uns chamados assim, e eu queria fazer uma apresentação sobre burnout. E quando eu fui ver essa questão das mulheres, eu fiquei chocada, eu fiquei mais impactada ainda, porque aí dá um outro podcast, né? A gente pode falar. Mas eu acho que é importante marcar isso. Então, como a gente tem que se cuidar, a gente quer dar conta, né? De tudo, tem as demandas da casa, filhos, tem o buscar o mercado de trabalho, porque eu ainda acho que a gente está na luta, ainda não existe igualdade, eu acho que ainda não. Então é uma série de coisas que vão culminando com esses dados, e é bem marcante, assim. E a gente tem que olhar, porque senão a gente não faz nada, né, para mudar. Claro, com certeza. E eu acredito que essa clareza que essa área da medicina do estilo de vida traz para esses pontos, que não são pontos que podem ser negligenciados. E é muito interessante, Leite, que na neuropsicologia a gente também vem olhando para estilo de vida quando a gente estuda e procura entender a reserva cognitiva, os fatores de reserva cognitiva, que nada mais são do que estilo de vida. Estilo de vida. E então, Exato. além do substrato neural que vem, né, com a pessoa, aspectos que são genéticos, perinatais, né, do desenvolvimento, os hábitos, os estímulos que a pessoa vai exercendo e tendo ao longo da vida, aspectos de saúde geral, são fortemente relacionados à capacidade do sistema cognitivo lidar com doenças neurológicas de todos os tipos, né? Problemas, danos neurológicos, né? De todos os tipos. Então, o que a gente pode entender também, né, é que todos esses estudos que geralmente a gente começa fazendo com populações clínicas, né, com pessoas que têm ali alguma doença, algum transtorno, eles se aplicam igualmente para a população que não necessariamente tem aquele transtorno ou tem aquela doença, né? São fatores, digamos assim, de reserva, de proteção do nosso sistema neural, cognitivo, autoimune, né? Que é Uhum. muito robusto. Então, esse é um alerta muito importante, é uma pauta muito importante de se ter quando a gente fala em saúde mental para quem cuida da saúde, né? É muito alarmante mesmo, porque tem um ponto, né, Leite, assim, de reflexão também sobre isso, né? Que é sobre o como vivemos a vida. O que que vale, né, no final das contas, assim, é o como, é o dia a dia, porque, né, numa perspectiva de existência, é o que acabamos tendo, né? E se perguntar, né, sobre esse como é um ponto, digamos assim, de, de reflexão que eu considero essencial, porque geralmente na lógica de produtividade que nós temos hoje, que eu Uhum. vejo muito, e talvez também já tenha passado por isso, eu já passei, né? Assim, aquela expectativa de que no futuro as coisas serão melhores, né? Então agora eu vou trabalhar incansáveis horas, eu vou atender incansáveis horas, eu vou me exaurir, eu vou dar o que eu não tenho de vida e de cérebro e de saúde física. Não vou me exercitar, não vou olhar para minha alimentação, porque no futuro eu vou ser recompensado. E tem uma coisa Uhum. também um pouco que eu costumo chamar de tinhosa nisso, né? Nessa lógica. Porque, de fato, como tu trouxe, o profissional que pensa desse jeito e que age e que se dedica e que,
né, é ético, é uma boa pessoa e inteligente e comprometido, ele de fato tem mais resultado. Ele vai mais Uhum, longe, né? uhum. Então, existe também uma recompensa do meio de sim, tu tá te exaurindo ali no plantão, tu tá trabalhando até as 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite no consultório de neuropsicologia, tu vai ter um faturamento maior, tu vai ser mais conhecido, tu vai ter mais encaminhamento, porque é assim que a banda toca, né? Uhum. Então, existe esse lado da recompensa, eu vejo, mas existe também esse outro lado que é de isso não ser sustentável. Ninguém consegue viver a vida inteira nessas condições, né? Nessa Exato. glamurarização do cansaço, Cansaço. da, da ocupação, tô sempre ocupado, não tenho tempo para nada, né? Eu acho que Então, tem algumas coisas que tu foi falando e eu fui pensando, né? A gente viver a semana toda esperando o final de semana chegar para daí ter um ok no meu dia é uma maneira. Se a gente conseguir sair desse fluxo, eu acho que já é um momento, né? É uma reserva cognitiva que a gente faz, porque o corpo não vai entender que no final de semana ele pode relaxar. E daí começa por aí daqui a pouco tu vai ter a oportunidade de descansar e nem vai curtir. Aí já entra aquele descanso com cobrança, né? culpa. E como é que eu vou dar a mensagem para o meu corpo desligar desse estresse contínuo se eu não tiver as pausas? Eu não vou conseguir desligar. Ele vai ficar ativado, os neurotransmissores do estresse vão estar ali, o cortisol vai estar lá em cima, isso tudo vai puxar doenças. Aí entra aquilo que tu falou, eu vou estar tão voltado ao desempenho e daqui a pouco eu não vou conseguir mais desempenhar porque eu vou ser parado por uma intercorrência. Uhum. Então, é uma conta que vai acontecer. Tu comentou também algumas coisas sobre imunidade também, a reserva cognitiva, tudo isso está ligado à forma com que a gente leva, mas são todos os dias. E Todos os. olhar só para o futuro é deixar de aproveitar o presente. E eu li esses dias num livro, eu achei o máximo. O agora tem umas pesquisas que falam que é 2,5 segundos. Então, quase que é nesses 2,5 segundos que a gente tem que pensar tudo, porque cada momento a gente tem alguma decisão que a gente tem que tomar. E prestar atenção no que se faz no momento, eu acho que é um excelente caminho para essa reserva, porque a gente viver o presente é muito diferente do que ficar. Então, mesmo que a gente, ninguém está dizendo para não correr atrás das coisas, mas tem um ponto que fazer demais tu não vai render. E aí que tu precisa dessas pausas para, inclusive, ter mais produtividade. Ou mesmo aquela questão, a gente também vê isso muitas vezes perto de nós. Investir tanto na carreira e aí quando vira para o lado pessoal, como é que tá essa família também? Como é que estão as relações? E aí entra muito na reserva cognitiva, né? As relações, as conexões, isolamento social ou ter menos Sim. amigos, menos relações, as pessoas também vivem menos. Então, a gente começa a falar e começa a ver que é um quebra-cabeça bem complexo, mas ao mesmo tempo, eu sempre acho que dá para olhar de uma forma mais simples, que não precisa de muitas vezes estratégias extremamente complicadas. Às vezes é só olhar para a agenda e se colocar na agenda. Fazer umas reservas de minutinhos de pausa, de respiração, de consciência. Eu já vou me empolgando. Sim, perfeito, Leite. Tu falou isso, era exatamente isso. Nossos cérebros estão conectados. Era Uhum. exatamente isso que eu ia te perguntar. Tu, como médica do estilo de vida, posso chamar assim? É coerente? Pode, Pode? Tá. pode,
Tu, Pode, como pode. médica do estilo de vida, como tu acredita, como tu faz, na verdade, não vou falar como tu acredita, mas como tu faz para trabalhar com os teus pacientes esse conceito de se colocar na agenda? Porque parece uma coisa bem simples, né? Só que não é. Não é. Não é simples, é muito difícil. E nós, dentro da psicologia, entendemos todos esses esquemas e traumas, memórias traumáticas, que são às vezes muito profundas, que remontam a vida do paciente no início dela, né? E que muitas vezes fazem com que o indivíduo opere de uma maneira, né? Ele funcione de uma maneira Uhum. que isso é quase que uma tarefa, assim, missão impossível. Então, eu acho muito interessante, né? Porque quando a gente olha, assim, isso dentro do consultório de psicologia, ok, né? Só que muitas vezes, nem nós, dentro do consultório de psicologia, sozinhos conseguimos fazer com que o paciente tenha uma rede de saúde, de apoio, porque eu costumo dizer dentro da mentoria, né, assim, que relações reparentalizadoras, né, que conseguem Uhum. suprir necessidades emocionais que não foram supridas, que não foram dadas ali, né, ao longo do desenvolvimento para aquela pessoa, seja criança, seja adulto, elas podem sim acontecer em ambientes que são terapêuticos, né? E a medicina do estilo de vida é um ambiente terapêutico, é um atendimento terapêutico, né? Então, eu entendo assim, tô certa? Faz sentido? Sim, É, sim, é muito. é Até por essa muito. aliança, né? Porque é aquilo que eu falei, não é o que eu, como médico, acho, né? É uma construção. E aí é muito do que vocês fazem maravilhosamente bem, mas eu acho que muitas vezes o médico é que é muito fácil prescrever medicamento, entre aspas, né? Apesar de demandar bastante estudo também. Mas justamente isso, essa ciência, esse estudo da mudança, daí vamos falar um pouquinho da mudança de hábito. Eu acho que tem algumas coisas que, além de ter a agenda talvez é além, né? Primeiro é olhar para si, né? Então tem que ter um olhar voltado para si, né? Buscar também por que eu mudaria, né? O que que Porque motivaria uma mudança? Por que eu estou namorando essa possibilidade de mudança? Então a gente tem que ver em que estágio da mudança o paciente está. Se ele está muito longe ainda, é mais educação em saúde. Se ele está se aproximando, já está contemplando ali, a gente começa a tentar traçar um plano. E aí, esse plano é uma construção baseada em algumas ferramentas de fatiar hábitos, de fazer metas SMART, que são específicas, mensuráveis. Então, a gente tem que pegar pequenas coisas, valorizar as pequenas conquistas e evoluindo aos poucos. Se a gente olhar, e acho que esse que é o grande diferencial. Eu chegar assim para uma família e dizer tem que comer salada, fruta, papapá, papapá, volte daqui a um mês, 2 meses, 3 meses. Eles não vão fazer. Então a gente tem que fazer isso que tu falou, todo esse apoio às vezes tem que ensinar uma receita de socorro, né, para não ir para tele. Tem que ensinar a pessoa que tem que fazer uma lista de supermercado. Tem que colocar, então, as metas que são atingíveis, porque senão já vai desestimular. Então, vai indo aos poucos, mas muito pelo paciente ter um objetivo, e daí é ele que tem que dizer, nem sempre é o mesmo que o médico, vamos dizer, almejaria. E assim também é para a gente, né? Ah, eu quero, né, um objetivo lá longe. Na primeira semana que eu não conseguir atingir aquilo, eu vou desanimar. Eu tenho que ter uma visão realista da minha meta, porque senão eu não vou persistir.
e a persistência, a constância que acabam levando a adquirir novos hábitos, né? Perfeito, Leti. E eu lembro que tu me mostrou dentro do teu consultório que tu faz uma avaliação, né? Um diagnóstico, digamos assim, da Isso. saúde do paciente de uma forma geral, né? Conta um Isso. pouco pra gente, porque essa ferramenta de avaliação de saúde geral, ela é uma ferramenta que promove o que a gente chama de dissonância, né? Cognitiva, de tu entender que, bem, realmente tem, que nem exame de sangue, né? Isso. Tá certo ou tá errado, né? Tá bom ou tá ruim, assim, Aham. tá ali, né? Assim, Valores. não tá bom, né? Não tá legal, assim. Na psicologia, a gente trabalha com elementos que são mais, alguns subjetivos, né? No sentido de que o estresse, né, é uma medida que pode ser mais subjetiva em alguns contextos, né? Ou dificuldades de relacionamento, ou prejuízos, né, no trabalho, enfim. Mas dentro da medicina, a gente tem medidas mais ainda objetivas. Como é que tu faz essa avaliação? Que avaliação é Sim. essa? Conta pra gente. Então a gente tem que mais ou menos, eu uso na verdade um software, né, que ele traz alguns questionários e tem então essa ferramenta. A gente avalia o estilo de vida a partir de um relatório de saúde. Tem mais ou menos duas etapas, tem uma parte mais simples que ela vai contemplar um questionário do paciente, vai responder sobre o dia a dia, alguns questionários sobre ansiedade, sobre depressão, a, a prática de atividade física, que tipos de atividade, aeróbica, treinamento de força, alimentação, uso de tóxicos, né? E daí a alimentação ali tem umas pontuações em relação a vegetais, fibras, alimentos ultraprocessados, enfim, isso gera uma nota de saúde. E é muito legal porque é uma maneira gráfica, né? Então é esse confrontamento que às vezes o paciente, eu acho que às vezes responder a um questionário, estar disposto a olhar assim, mesmo que ele é bem simples assim para responder, já é uma maneira de colocar o espelho perto do paciente, né? Então é uma maneira de se enxergar. E às vezes aquilo ali assusta. Então, às vezes, quando ele ainda não se deu conta ou achava que fazia tudo muito bom, daí quando tu vai ganhar uma nota para a saúde, tu vê, opa, porque tem uma coisa ali que tu falou dos exames. Exames normais às vezes são uma armadilha, porque a gente sabe em medicina que antes de chegar nos exames tem muita coisa acontecendo no corpo. E é essa é a pegada da medicina do estilo de vida, para a gente olhar muito mais para o estilo de vida do que somente para os exames, porque os exames podem ainda estar normais. E às vezes isso autoriza, entre aspas, continuar do jeito que está. Não, mas os meus exames deram normais. Não, mas só um pouquinho, tem um monte de coisa acontecendo nesse corpo, inflamação crônica, que nem tudo a gente tem acesso a exames. Claro, evoluíram muito, né? Tem alguns exames mais específicos, mas daí eu diria, nem todo mundo vai ter acesso a esses exames mais caros, tem exames que, vamos dizer mesmo, falando em sistema de saúde, SUS, convênio, não paga, ou mesmo os médicos que atendem nem têm conhecimento ou acham que não vale a pena pedir, vamos dizer assim. Então, tem até uma proposta, de a síndrome do estilo de vida ruim. Então, isso seria uma coisa que, baseado nesses scores, nessas ferramentas que a gente tem de avaliação, muitas vezes somente clínica, a gente consegue estar se antecipando do diagnóstico daqui a pouco de doenças mais avançadas no futuro. Então, o próprio esse olhar para o estilo de vida é uma prevenção. Depois a gente vai vendo o que a gente faz. Mas é uma etapa importante, como tu falou, valorizar o estilo de vida como um dado de saúde. E nisso aí a gente peca muito, né? Porque os pacientes muitas vezes vão, eu vou porque eu estou hipertenso, eu vou porque eu estou com
diabetes. Eu vou porque, né, tem que unir mais as coisas. E tem essa questão também da medicina do estilo de vida, eu acho que ela, de uma certa maneira, ela organiza o raciocínio médico, porque eu agora que já estou há uns anos, é meio automático. Eu não consigo olhar para um paciente sem perguntar de todos os quesitos. Eu vou querer saber sobre o sono e a questão da quantidade do sono, a qualidade, enfim, né? Vai indo assim, então a gente vai se acostumando e vai pegando uma prática para conseguir oferecer essa avaliação mais completa mesmo, né? E isso traz tanta qualidade para o atendimento, né, Leite? Porque eu, como paciente, quando eu vou num médico que me pergunta essas Uhum. coisas, automaticamente, e é isso, né? Porque não seria desproposital, eu me sinto tão ouvida, tão acolhida, tão vista, né? E esse é um ponto muito importante até para o engajamento no tratamento, né? Para tu conseguir Muito. criar uma aliança ali de parceria, né, com aquele profissional. E tem mais um desafio do teu trabalho, porque tu é gastropediatra, tu é pediatra, né? E aí Sim. tu une a gastropediatria com a medicina do estilo de vida. E eu acho muito interessante isso, porque quando a gente vai pensar em saúde mental, né, muitas vezes os nossos pacientes pequenininhos, né, eles primeiro passam pelos médicos, né? Primeiro Uhum. existe ali o atendimento, a avaliação, seja qual for a disfunção. Às vezes começa com uma questão gástrica mesmo, né? Alergias, intolerâncias, e depois a gente pode ir vendo outras questões aí que vão se desdobrando. E eu queria entender, assim, como tu vê isso, quais os desafios que tu tem, e também o que tu acredita, assim, que é o futuro, né? Talvez nos Estados Unidos, na Europa, assim, sobre essa relação, essa intersecção, porque a gente está falando aqui muito, a gente falou de adultos, né? De profissionais, de pessoas que estão Uhum. trabalhando e tal. Mas quando a gente fala sobre criança, a gente está falando de um sistema, né? A gente está falando de uma família. E isso tem um papel tão poderoso no desfecho de saúde do ser humano, né? Esse cuidado de fatores de qualidade de vida, de prevenção, né? De contaminação com tóxicos. Esse é um assunto que hoje assim está muito em alta, com razão, porque isso é gritante, né? O número de condições que a gente vê de preocupantes, né? Quase que uma epidemia, assim, que a gente vê hoje, me corrija se eu estiver errada, mas, por exemplo, de puberdade precoce, né? Sim. Então, são coisas, assim, que depois eu até vou te perguntar, tem uma dúvida, né? Cuidado, Uhum. sei que agora eu comecei a pensar mais ainda nisso, assim, entendendo, né, sobre esse assunto. Mas voltando, enfim, sobre essa questão de como é para ti, como médica, trabalhar com as famílias e, e trazer essa conscientização, essa mudança, né, esse engajamento como um todo, como tem sido o teu trabalho nesse sentido? Então, tem várias coisas que a gente pode estar falando, mas quando a gente. Vamos falar que fosse algo que envolvesse mudança de hábitos, né? Vamos dizer que a gente tem uma criança com peso acima do esperado para a idade, alguma questão nesse sentido. É toda a questão de olhar, como tu falou, para o sistema, para a família toda. E se a gente fosse falar de mudança de hábitos, o trabalho do pediatra não é nada fácil, porque aquela criança está sob a responsabilidade dos pais. Tem um estudo de uma revisão de uma chilena da medicina do estilo de vida que ela fala que os pais são o lobo frontal dos filhos, porque são eles que têm o poder de decisão. E quando a gente vai falar do estilo de vida, uma das questões também que a gente vê nos estudos, a gente tem que avaliar também o grau que os pais estão, que nível que eles estão para a mudança. Então, se eles estiverem lá muito
pré-contemplativos, vai ser um trabalho muito mais difícil. E às vezes a família já chega, não, doutor, agora eu quero fazer, agora nós vamos, queremos resolver, e eu estou disposta a mudar isso, mudar aquilo. Daí, bom, daí já é mais fácil. E em pediatria também tem algumas coisas curiosas que eu vou falar um pouquinho mais com o coração do que eu vivencio, né? Do que eu enxergo. Então, há muitos anos, né? Nem preciso comentar quantos, mas eu vejo às vezes a gente que é pediatra sente aquele olhinho, sabe? E às vezes parece que vai dar tá tudo para dar errado, não parece que eles não vão aderir, mas assim, às vezes a aliança é muito com o paciente mesmo. E as crianças são capazes de mudar uma família. Eu acredito nisso, porque quando a gente faz uma boa aliança, um vínculo ali, eu acho que tanto pelo amor que os pais são capazes, né, de coisas inimagináveis, quanto pelo quando a gente toca a criança também. Só que, claro, a gente nunca vai falar. Eu tenho pavor, assim, na minha prática, eu não uso a palavra dieta, por exemplo, né? Não, a gente vai sentar aqui, tu vai me dizer quais frutas tu já gosta, é só essas que tu vai comer, tu acha que é possível. Então, é assim, eu escrevo uma listinha. Quando eles são maiorzinhos, eu peço para eles escrever. Essa listinha vai separada, essa listinha vai com ele que vai fazer o checklist. Mas é uma coisa assim leve. E a gente tem que ter essa consciência que muito mais vale da gente manter a leveza, porque se a gente pesar, vai pesar em algum momento da vida dessa criança. Porque se no ambiente da consulta a gente trouxer peso para uma coisa que daqui a pouco é uma construção, em algum momento vai pesar, ou eu digo assim, a gente profissional de saúde, a gente tem uma responsabilidade muito maior, porque a gente não pode nem lançar o olhar sobre isso. Porque daí tu vai armar quem já estava preparado para pesar. Aí a Uhum. gente pode falar de transtornos alimentares, entram muito nisso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então é uma sensibilidade que é a nata do pediatra. Hoje em dia a gente tem muito mais apoio e eu me sinto, talvez pela maturidade, mais à vontade de falar sobre isso, mas o pediatra tem muita coisa intuitiva também no atendimento, porque o bebê não fala, né? E a gente, enfim, tem ferramentas para avaliar, mas a gente usa também muito. Então, essa aliança terapêutica também vem disso, desse Uhum. olhar sobre a criança, e aí a gente tem que analisar os pais, tem que saber do ambiente, e é mais ou menos que nem vocês, tem que saber como é que é na escola, porque a escola é uma parte enorme da vida da criança, então tem muita importância o bem-estar, como são as refeições, tudo, né? Então é todo um sistema. E também, além dos pais, tem os cuidadores. Então, muitas vezes tem avós, tem dindos, tem uma vizinha que auxilia. Então, assim, é todo um sistema muito complexo. E se a gente não pensar em tudo, a gente vai deixar aquela mãe, aquele pai sozinho. E eles, às vezes, eles não vão conseguir. Porque às vezes eles têm que aprender a colocar limite em algumas coisas. Então, é muita coisa que envolve atender uma criança, vamos dizer, se fosse na questão do estilo de vida. Perfeito, Leti. Pode falar, desculpa. Não, e a gastropediatria aí é uma paixão, é o que preenche muito a minha vida. E eu acho tão interessante porque a gastropediatria conversa com o estilo de vida o tempo todo. E com todos os conhecimentos que a gente tem, que vem aumentando, o eixo intestino-cérebro, então isso está se ampliando eu enxergo as duas coisas completamente conectadas. E as avaliações, consultas, claro, existe ainda a parte, né, doenças, exames, medicamentos, mas o estilo de vida entra na gastropediatria assim como a base de tudo, porque a saúde intestinal depende da saúde integral
e aí a gente não pode dissociar. Tem a questão mente e corpo também, que a gente não pode dissociar mais. Tem muita doença, né, ditas funcionais do trato gastrointestinal que estão evoluindo as terapias para esse olhar. Então, é psicoeducação, acolhimento, entendimento, hipnose, enfim, os tratamentos estão mudando e a gente está olhando os olhos do mundo inteiro se voltando mais para o entendimento integral, né? Perfeito, perfeito, Leti. E eu acho que esse ponto é muito importante, né? Porque também, às vezes, quando a gente fala em estilo de vida, a gente pega os extremos também, né, Leti? Daquelas pessoas que ficam nesses 6 pilares, digamos assim, vamos dizer, bitoladas nos checklists do que precisa ser feito, do que deve ser feito, de como deve ser, né? Então, aquela alimentação saudável que não pode nada, que não tem exceção, que não tem flexibilidade, e que daí isso também pode ser um fator de trauma, né? De algo que se torna aversivo, né? Então, tu não pode comer tal coisa, tu não pode comer nada que não seja ali na lista do que deve ser comido. Não que a gente não gostaria que fosse assim, mas fica uma coisa que é dissociada da realidade, né? Dissociada do comum, Exato. digamos assim. E isso também pode provocar um adoecimento, que a gente também tem daí os transtornos alimentares, né? De dismorfia corporal e assim vai, Uhum. né? A gente tem N problemas com isso. Então, eu acho que é muito interessante esse exemplo que tu trouxe, né? De construir com a família os pilares do que eles já têm, do que eles já podem fazer, do que é viável, do que é fácil de ser feito, para também isso se tornar uma construção, né? E não algo, digamos assim, impositivo, ó, tá a lista do que tu tem que fazer, e agora tu faz, dá o teu jeito, porque também existe um desafio nisso, né, Leite? Uma coisa é tu pegar um indivíduo que não está dentro de uma família, que é jovem, não é casado, não tem filhos, não tem ali todo um sistema, né? Uma pessoa assim que se autogerencia totalmente. E outra coisa é tu pegar uma família, que é um sistema complexo, né? Tu pegar um pai, uma mãe ali que, enfim, tem as suas demandas, as suas sobrecargas. A gente estava falando isso sobre a maternidade, a paternidade, assim, é um trabalho, né? É Sim. uma grande ocupação da vida normal, desejável, amável, tudo de bom, mas né? Então, é uma complexidade muito grande e que requer, sim, muita delicadeza nesse trato. É, exatamente. A gente tem que ter a sensibilidade de perceber, então, como aquela família está, como ela se organiza, e tem que ter muito cuidado, até na linguagem, né? A gente, então, tem que cuidar como fala, como traz alguns assuntos na consulta. Esse é o caminho, né? É dia a dia. Eu sempre digo assim, a saúde a gente não vai lá na esquina e compra, né? Todos os dias a gente vai construindo, né? Eu acho que é uma construção. E eu falo muito isso para as famílias, assim, a gente vai começar a construir. E eu acho que a pressa muitas vezes atrapalha, né? Não que a gente não queira resolver os problemas, mas quando é nesse campo que exige mudanças e tudo mais, é no dia a dia. Então, e também sem ter essa rigidez. Então, a gente tem muito mais a gente cuida assim para não falar tanto em vamos dizer, se falar de alimentação. Não dá para sair proibindo. A gente tem que ir tentando incluir, e aí a gente sabe, isso interfere em neurotransmissores. À medida que tu vai incluindo mais fibras, tu vai tendo menos necessidade daqueles ultraprocessados que viciam, tu vai incluindo movimento, com isso ajuda a fazer escolhas alimentares melhores, tu ajusta o sono, com isso no outro dia não vai ter aquela sobrecarga aquele desejo por alimentos hipercalóricos, aquela busca, né?
carboidratos, tudo, açúcares, que o sono, a falta, né, do sono provoca. Aí tu vai melhorar o humor. Então é uma engrenagem, né? Então, assim, a partir do momento que tu dorme bem, tu já acorda melhor, e aí vai indo. E isso é uma coisa muito maravilhosa da medicina do estilo de vida, que é o sinergismo entre os pilares. Então, que foi mais ou menos isso que eu fui relatando, tu vai mexer uma coisa e essa uma coisa vai puxando as outras. E aí, quando vê, ocorre um efeito sinérgico, colaborativo entre os hábitos, e um vai potencializando a melhora do outro. E isso é muito interessante e é muito real também, né? Então, Muito. uma coisa. Então, às vezes, assim, acha, ai, não é, né, tão pouco. Não, mas aquilo ali pode fazer a engrenagem funcionar de uma maneira diferente, ou desligar o automático, dar outra ideia para aquele corpo. E aí a gente vai. Então, é muito interessante isso. Essa questão do sinergismo entre os pilares, eu acho que é um grande ganho, assim, da medicina. Fantástico, isso é fantástico. E a pergunta que eu queria te fazer, Leite, assim, de curiosidade mesmo, assim, eu Ah, não sim. sei. Quais são os principais contaminantes, os principais tóxicos que a gente tem hoje disponíveis que a gente tem que ter cuidado na infância? O que tu diria assim que, nossa, isso é extremamente preocupante, a gente não observa ou negligencia? Esses dias eu fiquei pensando assim, por exemplo, à noite a gente costuma, né, nós mulheres, em maioria, a gente costuma passar creme no rosto, né? Sempre tem um, tem isso, tem aquilo. E eu fiquei pensando assim, gente, mas assim, eu fico dando beijo na minha filha, eu fico Uhum. amassando ela e tal de noite, eu disse assim, será que eu tô fazendo certo, né? Já ouvi falar também assim, shampoo de criança, a gente tem que usar até que idade? Não sei, né? Tô te perguntando. Perguntas que eu já ouvi, assim, o que que tu diria que os pais precisam ter cuidado? Então, acho que tu tá puxando ali para os disruptores endócrinos, né? Que tu falou, acho que é mais ou menos isso. Pode ser isso ou outras coisas, né? Assim, que Eu acho que criança ser criança, brincar na natureza, livre, não ter tantas metas no brincar, não que não vai estimular, mas ter esse tempo livre também. Eu acho que isso muito a gente tem que falar sobre a questão do contato com a natureza, eu acho que é fundamental. E aí, dentro desses, se a gente for ver dessa parte endócrina, assim, cuidar com os produtos, né, de higiene, o excesso, né, da valorização, esmalte, creme, né, às vezes tem um apelo comercial mesmo voltado até embalagens que remetem muito ao público infantil e quando tu vai ver não são seguros, até nos alimentos também. Então, tem toda um dia, quem sabe a gente muda, mas tem todo um apelo, né, para vender e as crianças consomem e consomem olhando, consomem desejando, consomem usando. Então, a questão do acesso à internet, né, às telas, eu acho que eu acho que é um dos grandes tóxicos que a gente tem, a falta de respeito com a infância, com a criança, com a adolescência, de disponibilizar tantas coisas que a gente acaba que é difícil controlar tudo, né? Então a gente sabe que isso também influencia, né, no cérebro imensamente. E essa questão dos produtos sempre tem que ler, tentar usar menos plásticos também, né? Usar mais vidro, embalagem, coisas mais seguras, assim. E eu me lembro muito ali na pandemia que a gente teve todo aquele que a gente se jogou, né? Todo mundo para telas, para online, para o digital. Eu tive o meu burnout ali na pós-pandemia, mais ou menos no final ali, que era o desespero das crianças não estarem na escola
E aí, vislumbrando isso que tu comentou da epidemia de obesidade infantil, tu comentou de puberdade precoce, todas essas questões que a gente, ansiedade, depressão. Então, eu acho que a saúde mental é um ponto das crianças e adolescentes muito, 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 muito sensível e importante hoje em dia. E toda essa construção da medicina do estilo de vida, tu vê que ela tenta resgatar. Ela tenta resgatar a questão das conexões, né? Então, estar com amigos, fazer coisas longe de telas, né? De novo, brincar na natureza. Enfim, todas essas coisas são fatores de proteção, né? Perfeito, Leite, perfeito. E eu acredito que a gente voltar para aquilo que é básico, e o básico, ele não é fácil de ser feito, né? Esse Não, é um ponto, assim, a saúde, eu gosto de uma frase, né, que a saúde é um verbo, né? Não existe um ponto da vida em que a gente vai precisar parar de cuidar, né? Parar de se exercitar, parar de regular a alimentação, porque a gente tem uma oferta muito grande, né, alimentar, então olhar, cuidar da alimentação, né, primar por aquilo ali, primar pelo sono, não é não poder flexibilizar, a gente sempre pode flexibilizar, sim, deve, né, a vida é feita disso, mas esse ponto dessa consciência sobre ser um cuidado contínuo que não tem um contigo. ponto final, né? Não tem um ponto assim, ah, agora eu acabei de cuidar disso. Não existe Não. isso, né? A saúde, ela é uma prática constante, dá trabalho, requer disposição, sim, para olhar, nem que seja para um ponto de cada vez, com carinho, com cuidado, sem sobrecarga, né? Mas assim, requer trabalho, né? Pessoal, investimento pessoal. Mas o mais, É, pode falar, Amada. não, não, vai falando, vai falando. Mas o mais interessante disso tudo é que quando eu acredito que os pacientes, a gente, né, também como pacientes, né, o paciente zero, né, antes de todos, né, nós entendemos que primar pela saúde, por esses fatores de saúde, isso tem uma conexão profunda com valores, inclusive da escolha da nossa profissão, ou valores em relação a quem nós amamos, quem nós, Uhum. né, dedicamos, digamos assim, todos os nossos feitos, os nossos esforços, né? Quando a gente tem essa conexão, né, do porquê cuidar, ou por quem cuidar da saúde, e eu digo para as minhas mentoradas, às vezes, assim, até a nossa criança interior merece Uhum. esse cuidado que às vezes ela não teve. E isso não é exceção, né? Não é privilégio de ninguém não ter tido necessidades emocionais supridas, né? Na infância, na adolescência. Então, às vezes, até resgatar isso, desse porquê, isso traz um senso de satisfação, de realização muito importante, né? Sim. E que também é um aprendizado, porque não é fácil. Não é fácil, às vezes, a gente aprender a cuidar de algo, que é a nossa saúde física, mental, que às vezes a gente nunca teve um modelo de cuidado, que a gente não foi estimulado a cuidar, que ninguém disse que era importante, porque nós, adultos, agora, nossa geração, nós vivemos outra época, né? Nós não somos as crianças de hoje que têm, né, Sim. esse tipo de acesso, assim, é extremamente diferente, né? Então, eu acredito que é um trabalho em conjunto, é um trabalho, assim, muito bonito, e que requer muita compaixão, né? Uhum. Autocompaixão e Autocompaixão. heterocompaixão, né? Eu acho que sim. E aí, quando tu tá nessa questão de tentar mudar, melhorar, a autocompaixão, ela é fundamental, né? A gente tem que estar sempre se perdoando, né? Não para não crescer, mas a gente precisa olhar com gentileza para a gente mesmo, né? Tem até uma, né?
como que você pensa ou olha para os outros, a gente também tem que ter esse olhar sobre nós também, né? E a questão da saúde, eu acho que tem vários conceitos, né? Mas é sempre um adaptar-se, que a gente falou sempre, adaptação e resiliência. Adaptação e resiliência. Porque a gente tem que ir adaptando aquilo que a gente falou, o que é possível, adaptando sem trazer o peso, a gente tem que trazer leveza. Se a gente é muito rígido com os nossos cuidados de saúde, então a gente nunca vai ter um tempo para extrapolar um pouquinho, encontrar amigos, daí a gente volta para as conexões, né? E as conexões também é uma coisa que eu acabei não falando tanto, mas é tão importante, né? O nosso, a gente com a gente mesmo, a gente com os outros e a gente também com algo que está acima de nós. E aí entra essa questão do sentido e do propósito, que eu acho fantástico a gente colocar quando a gente fala de saúde, porque aí entra os valores também, como tu falou, né? Então, eu acho que isso é muito potente, assim, eu acho que é uma ferramenta que está dentro de nós, que todos nós temos. É aquele, às vezes, aquele exercício de olhar e escrever no papel o que tu falou de por quem, né? Por quê? E aí que a gente começa a se enxergar melhor e sempre com gentileza, né? Perfeito, perfeito. Muito bem. Eu gostaria de te agradecer muito por essa conversa tão gostosa, tão produtiva, que eu tenho certeza que vai auxiliar muitos profissionais, muitos pacientes, né, o público em geral, entendendo melhor sobre essa potência que é a medicina do estilo de vida e que ela cada vez mais se popularize e ajude e alcance, né, mais pessoas aqui no Brasil e no mundo todo, é o que nós desejamos, né? É, não, foi muito legal, assim, ter esse espaço, assim, até para poder falar mais livre, assim, né? A gente vai construindo as ideias aqui e é uma coisa nova, acho que poucas pessoas têm conhecimento sobre isso. Foi muito importante a gente começar lançando esse olhar sobre o autocuidado. Então, acho que é uma sementinha que, se a gente conseguir plantar, né, em alguns profissionais das nossas áreas, assim, já valeu muito, né, tudo. E realmente, a gente, eu realmente acredito nisso. E ter esse espaço para poder falar, para que daqui a pouco cheguem mais pessoas, que plante uma curiosidade, que plante um interesse. Eu tenho muito a te agradecer, então, desse espaço. Foi muito bom mesmo. Foi muito gratificante, assim, poder trazer essa minha paixão para cá. E eu não falei como que eu conheci. Foi tão interessante porque foi um psiquiatra da medicina do estilo de vida dando uma aula sobre obesidade infantil. Olha que legal. E aí eu comecei a ir atrás e atrás e fui me achando assim, fui me encontrando uma tribo. É lindo, né? É linda, é uma tribo muito linda. Realmente É, ó. fantástico, assim. Eu estou encantada também em conhecer mais. Te agradeço muito, Ai, Leti. que bom. E aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar também o contato para as pessoas poderem te contatar. Não sei se tu faz consultas online ou só presenciais, como é que tu faz? Faço online também. Acho que é bem importante. Depois a gente pode colocar o Instagram, sempre trago conteúdos também. Tem alguns projetos para tentar expandir um pouquinho, mais o conhecimento, acho que é importante também, divulgar, mas acho que mais por ali em rede social mesmo e os contatos para consultas, com certeza. É um prazer. Obrigada, querida, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Adorei.